uma saudação para o pessoal aí na Paraíba, na Bahia, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Norte. Então, são pessoas que estão nos acompanhando. Em algum outro local, são cidades próximas, cidades mais distantes, mas juntos, aqui meditando na Palavra de Deus. Como eu fiz a leitura no início, na abertura do Salmo 50, no versículo 15, será o foco da nossa mensagem, as oportunidades dos tempos difíceis. No entanto, apesar do nosso foco e da nossa mensagem no seu eixo central, na sua base, no seu alicerce, nos seus fundamentos, na nossa temática, ser voltada para o versículo 15, eu quero dizer que você terá uma oportunidade também de conhecer o contexto do que representa e de como foi escrito, em que momento, em que situação feita essa afirmação aqui do versículo 15. Você vai entender isso hoje e nós queremos então chamar a sua atenção para este tema, as oportunidades dos tempos difíceis. O versículo 15, que já foi lido, mas eu quero ler aqui com você que entrou depois, que diz assim, olha o que diz: então clame a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Numa outra versão diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então nós vamos a partir desse texto, dessa compreensão, nós queremos então conversar nessa noite, expor nessa noite acerca desse tema, as oportunidades dos tempos difíceis. Poderíamos pensar em diversas oportunidades que os tempos difíceis nos proporcionam ou nos exigem. Quem sabe, às vezes é uma oportunidade, é uma promoção. Às vezes vem em forma de imposição, de exigência. Não importa. Os tempos difíceis, eles geram, eles produzem, eles nos trazem oportunidades. A palavra crise, no idioma chinês, quer dizer oportunidade. Olha, nós estamos vivendo um tempo de crise mundial, inclusive que tem origem na China. E os chineses, na sua esperteza ou expertise, então tem na crise uma oportunidade, inclusive, de fazer crescer a sua economia. Mas nós não vamos então discutir sobre isso hoje à noite. Mas eu queria chamar a sua atenção para o que o Salmo 50 nos apresenta. Em que contexto Deus diz: invoca-me no tempo da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui há um salmo de Asaf. E o salmista, de modo bastante habilidoso, ele desenvolve então aqui a incumbência de expor o externalismo e a hipocrisia da adoração do povo de Israel. Versa nesse viés. Aqui num estilo bem característico das denúncias e das exortações proféticas, o salmista está dizendo que Deus está repreendendo o seu povo, porque o seu povo está sendo infiel à aliança feita com ele. E o salmista aqui,
Deus, através do salmista, está mostrando de que aquele povo está apresentando a sua característica de religiosidade em dissonância e discordância com o padrão, com o que é estabelecido, com o que é vontade de Deus. O salmista, ele profere aqui, de forma bem clara, uma acusação extremamente severa contra aqueles que estão ofertando, que estão apresentando sacrifícios e estão andando de acordo com os seus termos, com as suas formas, com o seu jeito e o seu estilo, e não estão sendo sinceros, então, à vontade, o padrão e a aliança de Deus. Para resumir tudo isso, o cenário aqui é o seguinte: é um cenário de julgamento, onde apresenta a primeira figura, que é exatamente de Deus, que se apresenta como juiz. E o salmista aqui, ele declara que Deus, sendo o juiz, o julgador, mas ele está prestando e está fazendo uma acusação contra o seu povo. Veja que a acusação aqui está partindo do próprio juiz, que é o próprio Deus. Diria, o supremo juiz, ele faz duas acusações, que podem ser resumidas em duas palavras, inclusive palavras com a letra R. A acusação é de ritualismo religioso e é uma acusação também de rebelião da parte do povo. Então, nesse cenário de julgamento, há o juiz e há uma intimação. Se você pegar o versículo 1 até o versículo 6, e principalmente o versículo 1 e versículo 6, Deus está intimando a humanidade para o julgamento do seu povo, que é Israel. Há também aqui no versículo 2 e no versículo 3, há o esplendor, exatamente, que brilha, que é do juiz, que é o Deus. O esplendor glorioso que se aproxima, inclusive, do seu povo com manifestações como de trovões. Esse é o cenário. Mas como eu disse que é um cenário de julgamento, de um tribunal de júri, há o juiz, que é Deus, que promove também a ação. Ele vai julgar, mas ele já promove a ação do ritualismo religioso e da rebelião do seu povo. E há um réu. Quem está sentado na cadeira do réu nesse tribunal de júri é o povo de Israel. No versículos 4, 5 e 7 do Salmo, diz isso. Aqui, o povo de Israel é intimado a comparecer perante o juiz. Olha como é interessante nessa cena desse tribunal de júri. Está lá Deus, que promove, que faz, que é o autor da ação. O oficial, diríamos assim, de justiça é o salmista. Quem está sentado na cadeira do réu é Israel, o povo de Deus, por quebrar uma aliança, por não estar andando de acordo com os padrões legais da legalidade da lei de Deus. E há então as nações, os povos sendo convocados para presenciar. E nesse tribunal de júri, então, acontece o julgamento. E nesse julgamento há o pronunciamento. O pronunciamento expresso de Deus aqui. E nesse julgamento nós vemos aqui três coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, Deus expressa o desejo. Aqui na pessoa do salmista,
ele expressa o desejo de Deus. Se você observar no Salmo, você dá uma lida depois, está no versículo 8, no versículo 15 e no versículo 23. Aqui há o expresso desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que esse povo ritualista, esse povo que quebrou a aliança, que está quebrando a aliança do Senhor, esse povo que está se rebelando, Deus expressa um desejo em relação a ele, que é o seu povo, que é Israel. O desejo de Deus é que esse povo assuma um compromisso genuíno para com ele, para com Deus. Versículo 14, 15 e 23 vai dizer isso. Ou seja, Deus expressa o seu desejo, Deus expressa a sua vontade, Deus deixa claro que o seu desejo é que o seu povo, Israel, tenha um compromisso genuíno, verdadeiro, leal com ele. Deus quer que o seu povo seja grato. Deus quer que o seu povo cumpra os votos. E Deus quer que o seu povo confie nele. Olha como é interessante. Deus está querendo que o povo expresse 3 valores. O valor da gratidão, o valor, então, dos votos em relação ao compromisso com a sua lei e a confiança. Ou seja, Deus quer que o contrato seja celebrado mediante o seu desejo, a sua vontade, de gratidão, de votos cumpridos e de confiança. Esse é o desejo numa aliança de compromisso com ele. Esse é o desejo de Deus. Segundo lugar, Deus também, através do salmista, deixa claro, dos versículos 16 aos versículos 21, que Deus despreza. Deus expressa também o seu desprezo para com um comportamento, para uma conduta que o povo está tendo, que é exatamente da religiosidade vazia, e em segundo lugar, da rebelião do povo que quebra a aliança. E tem uma outra coisa bem presente nos nossos dias. Deus despreza a religiosidade vazia, essa é a sua acusação. Em segundo lugar, Deus despreza a rebelião do povo e a quebra da aliança, é a segunda acusação, que está ligada ao princípio da legalidade. E Deus, dentro dessa denúncia, que envolve tanto a primeira acusação quanto a segunda acusação, Deus está dizendo que eles estão com linguagem, com fala, com pronunciamento e com comportamento tolo. E isso envolve tanto as relações na vertical como na horizontal. Deus está dizendo que o povo está falhando no seu relacionamento com Deus e também no relacionamento com o seu semelhante, de maneira que esse povo está violando a lei que é resumida no Novo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Veja como é o contexto do Salmo 50. Além do desejo expresso, além do salmista dizer que Deus despreza, há também aqui uma declaração de Deus. Qual é a declaração? No versículo 22, ele diz: considerai. Então, ele está mandando considerar. Então, é dentro desse contexto que o supremo juiz, o Deus de Israel, em relação a Israel e em relação a nós hoje, o supremo juiz oferece a solução. A solução se encontra no versículo 22 e no versículo 23, se você pode me acompanhar, mas eu tratarei isso lá na conclusão da nossa mensagem. Então, baseado nisso que você já aprendeu, que a cena é de um tribunal de júri,
onde tem um juiz, Deus, onde tem um réu, Israel, e onde acontece, então, a convocação de forma profética para esse julgamento, onde Deus expressa claramente que a sua denúncia está ligada à ritualidade da religiosidade vazia e também da rebelião do povo. Nesta noite eu quero apresentar o meu propósito de forma clara, trazendo para a minha realidade, para a sua realidade, para a nossa realidade e para a realidade dos nossos dias, pensando nesse tema, as oportunidades dos tempos difíceis. Então eu quero nessa noite, o meu propósito é mostrar que os tempos difíceis apresentam oportunidades maravilhosas que cooperam para o nosso amadurecimento. Ou seja, os tempos difíceis apresentam oportunidades maravilhosas e eu diria extraordinárias que cooperam para o nosso amadurecimento. Então vamos ver o primeiro para a gente caminhar aqui para a reta final. Em primeiro lugar, agora eu chamo você para ficar preso no Salmo aí 50, versículo 15. Em primeiro lugar, a oportunidade que temos nesse momento de crise, diante de tempos difíceis, nós temos uma oportunidade maravilhosa. Qual é? Erguer a voz e invocar o nome do Senhor. Então é a primeira grande verdade. É a primeira grande oportunidade. Nós não podemos, irmãos, perder a oportunidade desta época, desse tempo de angústia. Veio a angústia, chegou o tempo difícil, estamos diante da calamidade, do tempo de incertezas, o que será do país, o que será das nações, cenas chocantes que muitas vezes não são não chegam ao nosso conhecimento, somente aqueles que investigam, como no Equador, que tem acontecido mortes, tempos de dificuldade, de angústia. Então eu queria conclamar, eu queria chamar a você a prestar atenção no que o Salmo está dizendo, que o próprio Deus está falando: invoca-me no dia da angústia. Nessa versão que eu estou lendo diz: clama-me no tempo de aflição. Veja que quem está dando essa palavra de ordem aqui é o poderoso Deus, o Senhor Deus. No texto do Salmo 50, apresenta Deus como Yahvé, apresenta Deus aqui os três nomes mais usados por Deus pelo Velho Testamento. O juiz divino é apresentado com três nomes importantes. Um deles é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos deuses, é o nome para o Deus de Israel por excelência. É Yahvé, Javé, é sua origem histórica que está no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14. É o Deus do capítulo 3 de Êxodo, que é chamado o Eu Sou, que significa aquele que tem existência em si mesmo, aquele que não tem princípio e nem fim. É o Deus eterno, da eternidade passada à eternidade futura. O Eu Sou, é Ele que está falando aqui ao seu povo. É Ele que o salmista Asaf está se referindo. Invocar o nome é o mesmo que implorar o auxílio de Deus. Invocar aqui é implorar o auxílio de alguém. Aqui no caso é invocar o auxílio de Deus. É a melhor atitude que podemos ter nesses dias, invocar o nome do Senhor. Além aqui de a gente perceber que é uma ordem, mas poderíamos dizer, mesmo de uma forma mais fraca, dizer que é um conselho, é o melhor conselho a ser seguido. Mas é imperativo, é uma ordem a ser obedecida, é uma ordem a ser considerada, é uma ordem a ser obedecida.
O texto apresenta, então, uma ordem. Aqui nós estamos diante de uma ordem de Deus e nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos diante de uma crise sem precedência. Nós estamos diante de uma crise mundial. Nós estamos diante de uma crise que nós sabemos que os recursos da terra são insuficientes. Os recursos da terra são insuficientes nesses tempos difíceis, nesse dia de angústia. E aqui nós estamos no momento em que nós temos o melhor conselho, nós temos uma ordem a ser seguida, nós temos diante de nós um Deus que fala comigo e com você, que falou com o povo de Israel: invoca-me no dia da angústia, clama-me no dia da aflição, no tempo difícil, na hora em que o coração está abalado, o coração está esmagado pela dor. Está um Deus falando. Precisamos voltar a nossa visão, o nosso olhar para cima e fazer uma pergunta. A pergunta é: de onde me virá o socorro? Esta é uma pergunta invocatória, é uma pergunta intercessória, é uma pergunta daquele que quer a resposta de Deus. E Deus lá de cima, então, dá a resposta através do salmista, que diz, dar a consciência e a certeza, e afirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu diria, meu querido e amado irmão, é a garantia que o socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Nós vemos que quando Deus está dizendo para invocar o seu nome, para clamar pelo seu nome, Ele está afirmando para nós que Ele tem o poder de trazer a solução do problema, não apenas o alívio. Ele tem o poder de resolver o problema de uma vez por toda, não apenas dar o alívio. Ele tem poder de acalmar o vento contrário. Ele tem poder de dar serenidade ao mar revolto. Ele tem o poder de trazer a bonança para a minha e para a sua alma no dia da angústia. A Bíblia diz claramente, e você está me acompanhando, sabe muito bem, ou quem sabe, tem alguém que não sabe. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a vitória, a felicidade vem pela manhã. Jesus Cristo, a cruz da qual Ele submeteu e foi crucificado, é o canal aberto para Deus tornar possível o meu e o seu acesso à sua presença. Qual a grande lição que nós tiramos aqui dessa primeira verdade, dessa primeira oportunidade que devemos então aproveitar de invocar e de clamar o nome do Senhor no dia da angústia e no dia da aflição? A primeira lição que nós tiramos aqui é: os tempos difíceis são oportunidades para erguer a voz, invocar o nome do Senhor, que está disposto a ouvir o meu clamor, a ouvir o seu clamor, a escutar o meu coração e a escutar o seu coração e atender então a nossa súplica e a nossa oração. Então este é um tempo de oportunidade de você na sua casa, no seu trabalho, aqueles que precisam viajar pelas estradas, de dia, de noite, em todo momento, invocar o nome do Senhor. É uma palavra do próprio Deus. Então, meu querido, amado irmão, erga a sua voz, aproveite a grande oportunidade e invoque e clame o nome do Senhor. Em segundo lugar, os tempos difíceis são oportunidades para a gente erguer a voz, para expressar a confiança
na palavra do Senhor. Você pode estar pensando de que essa segunda afirmação é uma repetição da primeira. Não. Em primeiro lugar, eu falei erguer a voz para clamar, para invocar o nome do Senhor no tempo difícil, no dia da angústia e no dia da aflição. Em segundo lugar, eu estou dizendo você erguer a sua voz para expressar, que todos saibam ao seu redor, na sua rede social, do outro lado do mundo. Use todos os canais para você erguer a sua voz, cantando, falando, gravando vídeos, áudios, escrevendo, dizendo para todos, expressando a sua confiança na palavra do Senhor. O versículo 5 é muito claro. Em primeiro lugar diz, invoca-me no dia da angústia. E sabe o que é a palavra seguinte? Ele diz, eu te livrarei. É palavra do Senhor. Veja que palavra maravilhosa. Aqui encontramos uma palavra maravilhosa. Aqui encontramos uma palavra sobrenatural. Aqui encontramos uma palavra extraordinária. Aqui encontramos uma palavra divina. Aqui encontramos a palavra de Deus. É Ele que está dizendo, eu te livrarei. Não é o pastor, não é a igreja. Está registrado na Bíblia. Mas mesmo então, aqui, às vezes tem uma palavra bíblica que foi alguém que diz, um ímpio que diz. Por exemplo, há uma palavra na Bíblia que diz o ímpio no seu coração, não a Deus. É um registro da palavra de um ímpio. Não, aqui é um registro da palavra pronunciada pelo salmista, afirmando ter sido Deus que disse, eu te livrarei. É Deus que está dizendo para mim e para você. Portanto, se Ele está dizendo que vai me livrar, eu preciso acreditar nisso. Se é Ele que está dizendo, eu tenho que entender como uma palavra maravilhosa, como uma palavra extraordinária, como uma palavra sobrenatural, como uma palavra divina, como uma palavra de Deus. É uma garantia maravilhosa. Aqui está uma das garantias absolutas da Constituição de Deus, da palavra de Deus. Veja que não é uma garantia relativa, como nós temos os direitos e garantias fundamentais na nossa Constituição. Essa garantia está na Constituição divina e ela é absoluta. É uma garantia maravilhosa. Eu te livrarei. Além do mais, é uma promessa maravilhosa e extraordinária. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa promessa. Eu creio nesta garantia. Por isso que eu preciso erguer a minha voz e dizer para todos que esta é a minha firme confiança. Essa é a minha firme confiança. É a minha esperança. É a palavra de promessa, é uma palavra de garantia maravilhosa, é uma promessa de Deus que tem como garantia fundamental a palavra não do constituinte, do legislador, mas a palavra do próprio Deus, do Deus que a Bíblia diz que não pode mentir. No Novo Testamento e no Velho Testamento, quando diz que Deus é imutável. E no Novo Testamento que diz, o mesmo Deus, ontem e hoje será para sempre, o Deus que não pode mentir. Não se trata, meu querido, de uma autoajuda. Não se trata de uma confissão positiva, mas de uma palavra da parte de Deus, que eu preciso crer de forma absoluta. É uma promessa segura, pois é Deus que está falando. Qual a lição que eu tiro aqui dessa segunda verdade? Eu te livrarei. Eu preciso erguer a minha voz e expressar para que todos ouçam e saibam que a minha confiança está alicerçada, fundamentada, firmada em Deus. Ou seja, a lição prática que eu tenho aqui e que eu
tiro para a minha vida e eu quero que você considere, os tempos difíceis são oportunidades para erguer a voz e expressar a confiança, a esperança e a fé na palavra do Deus que fala, do Deus que promete, do Deus que garante. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança, essa é a minha confiança, essa é a lição que eu tiro para a minha vida e eu quero que você considere para a sua vida. Portanto, os tempos difíceis são tempos de oportunidade para erguer a voz, invocar e clamar o nome do Senhor. Os tempos difíceis são oportunidades para erguer a voz e expressar a confiança, a esperança e a fé que eu tenho no Senhor nosso Deus. E em último lugar, em terceiro e último lugar, os tempos difíceis são oportunidades para erguer a voz e glorificar. Diz essa versão que eu estou lendo, dar glória o nome do Senhor no dia da angústia. Então, o dia da angústia é dia de celebração também. O dia de angústia e os tempos difíceis são tempos de celebração, são dias de louvor. É dia de eu dar glória a Deus, de eu exaltar o nome do Senhor. A glória seja dada a Ele. Eu vou erguer a minha voz. E eu queria considerar com você, dentro dessa afirmação aqui, que a vida ela é muito dinâmica. Eu preciso pensar nisso. A vida é dinâmica. Como é constituída a vida? Primeiro, nós entramos na vida chorando. Quando nascemos, choramos. E durante toda a nossa existência, temos experiências dolorosas. A nossa via, a via da vida é uma via dolorosa. Como é constituída a vida? De choro, de alegrias, de noites e de dias. Trilhamos os vales e subimos nos montes. Temos frios, temos calor. Cruzamos as estradas da vida intercalando os montes das vitórias, mas os vales das derrotas. Portanto, a vida é constituída de alegrias e felicidades, mas também de choros e de lágrimas. Isso é a dinâmica da vida. O dia da angústia chega e bate na nossa porta. Quantas vezes a derrota, a tristeza, a notícia ruim, triste, que nos faz chorar, bate na nossa porta. Esse é o dia da angústia. Esses dias que estamos vivendo, bateu de forma inesperada, de forma que nos surpreendeu essa pandemia, essa calamidade. É o dia da angústia que chega e bate na nossa porta. Chegou para todas as pessoas, para todas as nações. Eu estava ouvindo hoje que todas as nações já têm experimentado, então, a pandemia. Para os homens, para as mulheres, para os ricos, para os pobres, para os empregados, para os desempregados, para patrões, para empregados, para analfabetos, para doutores, religiosos, não religiosos, os que temem a Deus, os que não temem a Deus. O dia da angústia chega e bate na nossa porta. Essa é a dinâmica da vida. O dia da angústia vem sem aviso prévio. É a tempestade, é a calamidade, é a adversidade que chega trazendo dor, trazendo lágrimas, consequências que esmaga o nosso coração. O dia da angústia chega para nos desanimar, para nos fazer desistir, chega para causar revolta em nós, para nos fazer perder a esperança. Mas eu diria que o dia da angústia, de acordo com o texto sagrado, com a palavra de Deus, com esse aviso para o povo de Israel e que serve para nós hoje,
é um dia, é um tempo, é um momento que nós podemos erguer a nossa voz para glorificar, para dar glória, para exaltar o nome do Senhor. Nós temos razões para isso. O texto do Salmo 50 apresenta milhares de razões para isso. Aqui nós vemos no Salmo, inclusive no versículo 15, diz: invoca-me no dia da angústia, clama-me no dia da aflição, eu os livrarei, eu te livrarei, e vem o resultado, e tu me glorificarás. Está dizendo que esse é o tempo de ensaiar para o louvor. Esses dias difíceis é tempo de ensaio, de louvor, para que a gente possa celebrar nos dias maravilhosos que virão pela frente. E até esse tempo aqui na vida é tempo de ensaio, para a gente celebrar o nome do Senhor por toda a eternidade. Então, meu querido, existe um resultado maravilhoso que o próprio Salmo apresenta. Existe uma resposta maravilhosa da parte de Deus: tu me glorificarás. É o resultado, é a resposta de Deus. Existe uma consequência maravilhosa: tu me glorificarás, me dará glória. Veja que esse tempo é um tempo de adoração, é um tempo em que a melhor atitude é a adoração. É a atitude mais certa, a adoração do nome do Senhor. Nesse tempo difícil, é imprescindível a adoração ao Senhor. Da nossa alma se extravasar. É um tempo de brotar das nossas almas torrentes de gratidão e de ações de graça. Quando nós adoramos a Deus, estamos reconhecendo de que Deus é o Senhor. Quando nós adoramos a Deus, estamos reconhecendo de que Deus é a razão da nossa existência. Quando nós adoramos a Deus, estamos dizendo de que Deus é a razão da nossa vida. Quando nós adoramos a Deus, estamos fazendo com que as nossas almas sejam torrentes de celebração, de louvor, onde brota então rios de ações de graça para o engrandecimento do Senhor, para a edificação da igreja, para a salvação de vidas, para o encorajamento do corpo de Cristo. Veja que é Deus que está dizendo: e tu me glorificarás. Veja que é Deus que está dizendo que vocês me darão glória. Ou seja, Deus está dizendo: tu me honrarás, ou me honrarás nos tempos difíceis. Expressará confiança na calamidade e depois virá um tempo de celebração, de louvor, de ações de graças para a comemoração de dias maravilhosos e tremendos. Eu queria dizer a você, meu querido, não é tempo de murmuração, não é tempo de reclamar, não é tempo então de ficar cabisbaixo. A reclamação não é a atitude mais certa para os tempos difíceis, mas a adoração. Aqui o Senhor está dizendo: tu me glorificarás. É palavra de Deus. Eu preciso olhar para esta orientação de Deus. Eu preciso considerar essa promessa de Deus. Eu preciso olhar para o que Deus está dizendo. Eu diria para você nessa noite: é o remédio constitucional da Constituição de Deus, da Constituição divina, das leis divinas. Eu diria, é o remédio constitucional que Deus apresenta. O remédio qual é? Arrependam-se, louvem, assumam um compromisso comigo e esteja em adoração do meu nome. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Qual a lição que nós tiramos dessa terceira verdade? Os tempos difíceis são oportunidades para eu erguer a minha voz e adorar, louvar, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Meu querido, eu queria concluir nessa noite dizendo
que a palavra de Deus neste salmo, esse salmo que você tem aqui diante de você, aí na sua casa, ou que está me escutando e ouvindo. A palavra de Deus aqui segue a forma tripartida, e podemos traduzir em 3 partes. Primeiro, invoca-me. Então erga a sua voz e invoque o nome do Senhor. Eu preciso entender que essa é a melhor atitude nos tempos difíceis. Essa é a atitude que eu vou seguir, porque é a palavra de Deus. Porque os tempos difíceis são oportunidades para eu erguer a minha voz e invocar e clamar pelo nome do Senhor, o Deus que está pronto a escutar a minha voz, escutar o meu clamor, ouvir a minha oração e enviar a sua resposta. Segundo lugar, nesta afirmação eu te livrarei, eu preciso entender e eu preciso compreender de que confiar nessa palavra será a minha melhor atitude. Os tempos difíceis são oportunidades para erguer a minha voz e expressar a minha confiança, a minha esperança e a minha fé que está firmada na palavra do Senhor. Foi Ele que disse: eu te livrarei. E a terceira afirmação: tu me glorificarás. É a palavra de Deus. Eu preciso olhar para esta orientação e entender que os tempos difíceis são oportunidades para eu erguer a minha voz e expressar confiança, esperança e fé na palavra e na promessa de Deus. Portanto, eu queria finalizar dizendo que nessa cena, nesse cenário de um tribunal de júri que apresenta o juiz que não está querendo julgar, mas está querendo reconciliar o seu povo consigo, que apresenta um réu, que é o povo de Israel, e aqui eu me coloco nessa posição, e você está nessa posição. É tempo de arrependimento e de receber a absolvição do processo. Nesse tempo difícil, é a oportunidade de você se firmar na palavra e então usar o remédio constitucional de Deus. Arrependa, louve, exalte, assuma um compromisso com o Senhor, ande pelo caminho da graça, trilhe o caminho da graça, volte para o Senhor como o filho pródigo que voltou para o pai e disse: Pai, eu não sou digno de ser considerado teu filho, recebe-me como um dos teus empregados. E o pai então coloca um anel no seu dedo, celebra, então faz uma festa e diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. É tempo de regozijo, é tempo de celebração, é tempo de louvor. Deus o juiz, Deus então está querendo nos abraçar, nos absolver, rasgar o nosso processo e nos inserir na trilha, no caminho da graça, onde a minha alma, a sua alma e os nossos corações e a nossa boca vai expressar então adoração e louvor ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que as nossas vidas, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de calamidade, nesses dias e tempos difíceis, a nossa vida sejam canais, sejam instrumentos e ferramentas de louvor e de glorificação do nome do Senhor. Eu creio nesta promessa, eu creio nesta palavra, eu creio neste Deus, eu creio neste remédio. Que você possa crer no nome de Jesus. Esta é a palavra, esta é a oportunidade que os tempos difíceis nos proporcionam. Clamar a Deus, confiar em Deus e louvar e exaltar a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor através da música?